Você que tem filhos pequenininhos, cuide deles, ame, ensine, eduque, mostre o caminho certo, mostre o caminho de Deus, né? Seja um exemplo, e eles vão crescer. Quando eles vierem ficar adulto, maior de idade, aí é eles que vão tomar as suas decisões. Sim. Então você mãe, você pai, que às vezes está preocupado demais com os filhos que já são adultos, já são até casados, você já é avô, já é avó, eu te pergunto, vai adiantar alguma coisa você ficar preocupado, essa preocupação doentia, ao ponto de perder o sono, ao ponto de não dormir direito, porque fica pensando? Então, é aquilo que a pastora falou, entrega, mas entregar é entregar e descansar. Sim, o impressionante é que Deuteronômio 28:13 diz assim: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estará em cima e não embaixo, se obedecer os mandamentos que o Senhor teu Deus te dá hoje para o guardar e o cumprir. Olha bem, se você está na presença de Deus, se você está na unção de Deus, se você está na graça, na glória, nada vai abalar você. E outra, seus filhos vão te procurar. As pessoas vão te procurar, você não precisa correr atrás. As pessoas vão te procurar, seus filhos vão falar, mãe, está acontecendo isso, você me ajuda em oração nisso? Deixa eles te procurar. Porque é impressionante como essa entrega não acontece. Então você está correndo atrás, não, é eles que têm que correr atrás da informação, da oração e da sua ajuda. Então quando você descansa no Senhor, eles vão ver, nossa, a mãe está diferente, o pai está diferente, a avó está diferente, eu vou lá ver e vou pedir um pouquinho dessa unção, dessa glória, dessa graça. Então fique na sua, espere que o milagre vai acontecer. Por quê? Porque quando eles te procuram, o milagre acontece. Quando eles te rejeitam, não vai acontecer nada, queridos. Não vai acontecer. Então, Deus está me dando essa graça de ensinar essas mulheres a terem essa conexão com seus filhos. E esses filhos a terem essa conexão com seus pais. Então, quando eles aceitam e querem e te procuram, o milagre acontece. Mas quando você força, ambos ficam, como a Bíblia diz, 2 cegos, um guiando o outro e ambos caindo no abismo, ambos entristecidos e relacionamentos cortados. Mas quando a gente aprende isso, que você é cabeça e não cauda, que você está em cima e não embaixo, não terá humilhação, não terá desgosto, não terá desprezo, e a bênção vai acontecer, porque tudo que você ligou na terra será ligado nos céus. E você liga essa glória, essa unção, e a bênção acontece. E essa conexão também acontece com o maridão aí, o cônjuge. Isso é importante, é você não distanciar da sua família, né? Você não pode se distanciar do marido, da esposa. Às vezes você mora junto, mas está distante. Tem aquelas pessoas, eles moram debaixo do mesmo teto, mas estão distantes, né? Estão distantes em propósito, em alvo, né? Cada um puxa para um lado, um puxa para cá, outro puxa para lá, e no fim a coisa não anda, a coisa não vai. Pense nisso, sobre essa ótica. De repente, cada um está morando debaixo do mesmo telhado, mas continuam distantes dos projetos, dos alvos, das metas, e de repente tem que analisar essas coisas também, porque às vezes a gente fica só orando e não acontece, como disse a pastora agora há pouco. O problema não está em Deus, é a gente que tem que ver onde que a gente está falhando, onde que não está dando certo. Tem coisas, quando a gente pensa, Deus deu cabeça para nós. Deus deu mente, memória, neurônios para funcionar, para trabalhar, para pensar. Nós somos um ser pensante. Temos que pensar e tomar as atitudes certas. Então, ore, entregue a Deus, mas pense, Deus, o que eu preciso melhorar? Em que área eu tenho que melhorar? Como homem, como mulher, como filho, como pai, como mãe, tá certo? É assim que funciona, né? Às vezes tem pessoas que ficam falando assim, vai depender da sorte, não tem esse negócio de sorte, tem que ir à busca, tem que aproveitar as oportunidades, não é? Tem pessoas que ficam aí esperando a coisa acontecer e não acontece. Por quê? Porque você tem que dar o seu passo, você tem que fazer a sua parte, você tem que desculpa usar o termo, né? O mundo fala assim, tem que dar a cara para bater, nesse sentido, ou seja, você tem que se expor, né? Não é no sentido literal de bater, mas no sentido de encarar o negócio, não é? Então, às vezes você tem um filho, uma filha, o camarada tem 40 anos de idade e você trata ele como se tivesse 12, né? Aí não dá, né? Então aí não dá, com todo respeito às mães que não aprendeu ainda, né? Tem que entender. Já é crescidinho, já é grandinho, né? Então é assim. Esses tempos atrás, recentemente, até uma pessoa me procurou
e disse, pastor, ora pro meu filho. Aí eu falei, o que está acontecendo? Porque assim, às vezes a pessoa fala assim, ora pro meu filho, mas você ora para quê? Qual o objetivo? Aí a pessoa falou, eu não vou expor aqui, né? Mas a pessoa disse, problema de drogas, né? Não sei o quê, o filho traz para casa, e mulher, essa coisa tudo assim meio esquisita, né? Aí eu falei, minha querida, quem manda na casa é ele ou a senhora? É a senhora. Eu falei, então, bota a ordem na casa. Entendeu? É assim que funciona. Então tem que ter regras, tem que ter normas, tem que ter limites, né? Então muitos filhos não estão bem porque os pais não colocam limite, né? Vai na onda. Aí eles vão tomando espaço. Daqui a pouco eles trazem um monte de porcaria para dentro de casa e o pai e a mãe ficam lá refém de um filho adulto já, que não toma jeito na vida. Você está entendendo? Essa é a verdade, querido. Não adianta, como diz os antigos, tapar o sol com a peneira. Tem que falar a verdade. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres, bendito o fruto do seu ventre, bendito a sua família. Então eles são abençoados e abençoadores, mas eu preciso aprender isso, eu preciso reconhecer isso e eu preciso fazer essa entrega total e aprender que a unção está sobre mim. Salmo 133 diz que onde há unidade, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, se há unidade, se há honra, se há respeito, se há unção, ela vai atrair as bênçãos de Deus. E é isso que nós ensinamos todas as manhãs, aprendemos todas as manhãs. E isso funciona, isso faz toda a diferença na nossa vida. Então eu quero, pastor, eu quero a bênção e não a maldição, eu quero que as bênçãos do Senhor, de Deuteronômio 28, entre na minha casa, na minha família. E o Senhor entregará os feridos diante de ti, os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho irão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. Então quando tem essa unção e quando você entende essa palavra, o mal foge da sua casa, da sua presença. Mas quando eu dou legalidade, submetei-vos a Deus, resistir o mal e ele fugirá de vós. Resistir o mal e ele fugirá de vós é bom, mas o submeter-vos a Deus, eu tenho que estar submisso à ordem, à vontade de Deus. Quando eu estou submisso à vontade de Deus, resistir ao mal e ele fugirá de vós. Então você vai atrair as bênçãos e não as maldições. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mensagem de Deus para o seu coração. Mateus capítulo 25, a partir do 14, diz o seguinte: porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, cavou na terra, escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu.
Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Interessante, esse texto ele é famoso, acredito eu, no meio cristão, no meio do povo que lê Bíblia, e fala justamente como uma parábola aqui, né? Dos 10 talentos. 10 talentos que foram divididos aqui, vamos assim dizer, né? Para um grupo de 3 pessoas. O dono tinha 10, mas ele pegou e deu 5 para um, 5 para um, né? Ele separou-lhe 5, aí teve outro 2 e o outro 1. Interessante isso aqui, pastora Eva e prezados ouvintes, porque todo mundo tem, podemos dizer aqui, talentos, ou seja, habilidades, né, capacidade. Todo mundo sabe fazer alguma coisa. No mínimo, uma habilidade todo mundo tem. É importante quando a gente aplica essas habilidades, seja para ganhar o seu pão de cada dia, seja para o trabalho, seja para ajudar o próximo e também, né, dependendo do talento ou dom que você tem, você aplicar também no reino de Deus. Isso é o objetivo principal, com certeza, não é? Então a gente percebe aqui que quando ele pega ali os talentos, ele distribui para cada um, diz aqui no verso 15, a cada um segundo a sua capacidade. Imagina se ele pegasse, para aquele que ele deu 5, ele pegasse e desse para o que deu 1, que prejuízo grande que ele teria, né? Porque aquele que ganhou só 1, ele não produziu, ele não trabalhou, ele não frutificou e ainda fez o quê? Escondeu, guardou, enterrou o seu talento, não desenvolveu, né? Não cresceu. Quantas pessoas não têm crescido? Veja bem, o mundo já estava mudando. A partir de março do ano passado até agora mudou muito mais e outras mudanças estão por vir. Isso é fato. Outras mudanças virão. Mudanças para melhor, mudanças para alguns vai ser para pior. Mudanças sempre teve e a tendência daqui para frente, minha gente, é mudança em cima de mudança. Ou seja outros problemas que virão sobre o Brasil, sobre as nações. Ou seja, quem conhece um pouquinho da palavra de Deus sabe que Jesus falou que nos tempos finais seriam diferentes, seriam tempos difíceis, tempos que muitas pessoas se apostatariam da fé, muitas pessoas seriam amantes de si mesmo, muitas pessoas seriam arrogantes, muitas pessoas, quer dizer, esse tempo nós já estamos vivendo, então a tendência, de certa forma, vai ter mudanças. Então, por isso que você que está nos ouvindo agora, precisa entender que nós temos que aproveitar esse momento, nós temos que aproveitar as oportunidades para melhorar o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com a nossa família, o nosso relacionamento com o nosso próximo. Exatamente, o primeiro passo é eu estar bem comigo mesmo. Eu tenho que ser uma pessoa resolvida. É assim que diz, né? Antigamente, fulano tem que ser uma pessoa resolvida, sabe o que quer, sabe para onde vai, sabe para onde está indo. E isso a gente adquire com o tempo, mas com trabalho, com estudo, dependendo de Deus, indo à batalha. Então nós temos que aproveitar esse tempo. Então não fique esperando, quando melhorar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Se ficar nessa filosofia, você não vai fazer nada. Porque quem disse que vai melhorar? Quem disse, para uns podem melhorar, para outros podem piorar. Então eu estou falando coisas do dia a dia, isso que eu estou falando aqui não é novidade, mas é importante a gente acender um sinal de alerta na nossa cabeça, tomar uma atitude, tomar uma atitude. Então o camarada que recebeu 5 talentos, ele recebeu por quê? Porque ele tinha capacidade, ele trabalhou, ele batalhou, e é como se fosse um capital, né, em dinheiro que ele ganhou, e ele produziu, ele dobrou, de 5 foi para 10. Por isso que fala a parábola dos 10 talentos, ele foi para 10. Ele houve a multiplicação. O outro rapaz que ganhou 2 talentos fez a mesma coisa. Ele produziu e dobrou.
com mais 2. Então você vê 3 pessoas, 2 fizeram a mesma coisa, e o terceiro, ele já enterrou. Isso aqui é uma palavra, queridos, para a gente analisar a nossa vida. Porque às vezes a gente ouve a palavra de Deus e a gente começa a querer aplicar na vida dos outros e esquece de aplicar na vida da gente. Já viu aquela pessoa que ela dá um ensinamento para os outros, mas ela mesma não coloca em prática, ou porque não crê, né? Ou porque não acredita no que ela falou, né? ou porque está sendo desobediente àquela palavra. Né? Como diz aquele ditado, né? Tem um ditado, se eu não me engano, que diz assim, faça o que eu já esqueci agora esse ditado, eu já esqueci. Vamos ficar aqui na Bíblia que é melhor. Mas enfim, eu acho que o ouvinte está entendendo. Todo mundo tem capacidade. Todo mundo pode fazer alguma coisa. Você não nasceu para nada, você nasceu com um propósito. Você nasceu para viver. Você nasceu para servir a Deus. O propósito principal é esse. É para que cada ser humano sirva ao Senhor Jesus, o nosso Deus eterno, todo-poderoso. Mas por isso que houve esse desvio de finalidade. As pessoas nascem e muitos não querem caminhar com Deus. Mas Deus é amoroso. Ele está te chamando hoje. Ele está te chamando hoje. Ele quer restaurar a tua vida. Quem sabe você fazia tanta coisa e de repente com essa mudança mundial você fala, puxa, mas o que eu fazia já não dá para fazer mais. Mas com a habilidade que você tem, Deus vai te dar uma clareada aí nessa manhã, nesse dia, nessa hora. E eu creio que você vai entender que Deus vai mudar a vida de muita gente a partir de hoje. Eu creio. Deus tem um novo tempo para você. É um novo ciclo para as nossas vidas. Não é? Os cristãos de modo geral, sabem que um dia Jesus virá. Né? Nós temos essa fé, essa esperança. Um dia ele virá buscar o seu povo. Mas enquanto ele não vem, né? Hoje mesmo, quando eu acordei, eu estava orando, eu falei, Senhor, acordei com vida e Jesus não voltou ainda. Então, Deus tem planos para a minha vida hoje. Então, sempre quando eu acordo, eu sempre penso nisso. Estou vivo, então Deus tem planos para a minha vida hoje. Deus tem propósito para a minha vida e através da minha vida outras pessoas serão abençoadas. Jesus não voltou, então Ele quer o quê? Que eu trabalhe no dia de hoje, que eu desenvolva os meus talentos, as habilidades que Ele me deu, eu tenho que desenvolvê-las para a glória de Deus e vidas estão sendo abençoadas porque eu decidi. Não, eu tenho esse talento, Deus me deu essa capacidade, então eu vou exercer para abençoar milhares e milhares de vidas. Ô Glória, graças a Deus, é isso mesmo. Eu estou pensando aqui nesse que enterrou. Qual será que era o problema dele? O que você anda enterrando? Pastor, eu não faço porque eu tenho vergonha. Eu passo mal, eu não gosto. Ninguém me ensinou, eu não tenho capacidade. Então, se você pensar realmente e se colocar no lugar desse que enterrou, Deus te deu a salvação, Deus te deu a libertação, Deus te deu família, Deus te deu um trabalho abençoado. E o que você está fazendo com tudo isso que Deus te deu? É muito importante a gente pensar nesse que multiplicou, mas se você focar nesse que enterrou e você fazer uma reflexão na sua vida, quantas coisas você poderia ter feito e você não fez? Quantas oportunidades Deus colocou na sua mão e você jogou para lá? Eu não quero, eu não gosto. Você ouviu a voz do seu próprio coração e você perdeu tantas oportunidades na sua vida. Pastor, eu já sou velho. Pastor, é a cidade. Eu não gosto desse lugar. E você foi criando barreiras que Deus não criou. Ele te deu as oportunidades e elas vão passando. Elas vão passando pela nossa vida. Você ficou aí 1 ano dentro de casa, 6 meses, 2 anos, não sei, tem gente que está 2 anos trabalhando em casa. Mas você está se preparando, você está se especializando. Você está fazendo o que com todo esse tempo que você está aí na sua casa? Não sei fazer nada, sabe? Sim, você pode trocar o portão, você pode limpar o fundo do quintal, você pode renovar a sua casa, você pode fazer muita coisa. Então, a gente começa a enterrar muitas coisas na nossa vida. Enterrar oportunidades,
Enterrar situações que Deus está te dando todo dia. Tem um sol novo, tem uma lua nova à noite, tem oportunidades. Você pode dormir, você pode se alimentar, você pode crescer, mas você não sai do lugar. Você fica só nesse sofá aí, tá engordando, tá ficando mais doente, tá ficando mais cansado do que já era e tá perdendo as oportunidades. Então, esse tempo que Deus te deu é um tempo de reflexão, sim. Onde eu posso mudar, onde eu posso melhorar. Eu não posso enterrar mais um ano da minha vida, mais 6 meses, mais 2 anos. Quanto tempo mais você vai ficar enterrando as oportunidades? Muita gente precisa de um pulmão e o seu está respirando. Muita gente precisa de um coração e o seu está batendo. Muita gente precisa de pernas para andar, não tem, você tem 2. Então, quando eu enterro as oportunidades e eu não valorizo a salvação, a libertação, o entendimento, o conhecimento, experiências, meu Deus, quantas experiências, quantas vitórias você teve até agora, e você só está enterrando as oportunidades. Então, Deus está cobrando desse moço. Ele enterrou. Ele chama ele de um servo inútil. A pior palavra que existe é você ser um inútil que não quer fazer, porque você sabe fazer muita coisa. Você tem habilidades, entendimento, conhecimento. Então, ele nos chama hoje a responsabilidade de visualizar isso que enterrou. Por que eu estou enterrando essa habilidade? Por que eu estou enterrando essa oportunidade? Eu estou atendendo, mentoreando uma moça e ela reprovou 3 vezes no Detran e ela vai fazer a 4ª vez e eu estou atendendo ela e eu disse para ela, por que você passa mal quando você trava as pernas, quando você soa as mãos, quando você não quer ir lá fazer? Vai na 4ª vez. Vamos ver por quê? Por que você está enterrando? O que está acontecendo lá na sua cabeça? O que está acontecendo no momento da prova que você não consegue passar? Então ela me procurou e eu expliquei para ela por quê. E agora ela vai que vai. Por quê? Porque eu preciso reconhecer. Pastor, eu estou enterrando isso, por isso. Aconteceu isso. E o milagre acontece, pastor Edson. Eu não preciso continuar sendo um servo inútil. Porque a Bíblia já ensina, já mostra, já fala. Deus fala com esse moço. Chama ele de um servo inútil. Então devolve aí, porque você já não fez nada com isso. Então até o que eu tenho será tirado. Tirado porque a oportunidade vai passando. Exatamente, chega um momento aí a pessoa diz, por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu não tomei aquela decisão? Por que eu não tentei? Não é? Eu estava lendo um livro de uma pessoa que ele faliu 3 vezes. Aí ele foi dar uma palestra de experiência de empresário. Né? Aí na 4ª ele deslanchou. Né? Quer dizer, então, o currículo dele consta que ele quebrou 3 vezes, né? A empresa. Né? Mas ele não desistiu. E ele aprendeu também com aquilo ali. Então a gente aprende também, né, com os problemas, com as mudanças do tempo. Então, na realidade, não podemos dar desculpas. Eu não vou fazer porque não dá, não quero. Eu sempre disse nos meus ensinamentos, por onde eu passo, dizendo o seguinte, que quando a pessoa não quer uma coisa, nem pagando ela vai. Se vai arrastada, vai obrigada, né? Então, assim não dá. Então, tem que ser algo natural. Deus te deu algo? Vai na fé. Faça o teu melhor, seja o melhor, né? Que você seja indicado porque, olha, naquilo que você sabe fazer, você é bom, você é o melhor. E tem gente que tem medo de, mas não pode fazer, isso é orgulho, não tem nada a ver com orgulho. Tem gente que não sabe interpretar as coisas, né? Não é nada disso, é bacana, é muito legal. Eu falo isso aqui, eu me lembro muito bem, na época eu entrei numa empresa e lá eu trabalhei 10 anos, uma década. E eu entrei com 14 anos e saí de lá acho que com 27 mais ou menos. Eu sei que eu entrei de office boy na época e eu cresci naquela empresa. Deus me abençoou muito naquela empresa, Deus me prosperou muito. E eu me lembro muito bem que o nosso escritório, nós éramos em 15 funcionários e era na área de recursos humanos, contabilidade, né? E eu me lembro que uma vez foi um fiscal da Previdência fazer fiscalização nas empresas. E daí, quando ele chegou no nosso escritório, ele ia fiscalizar algumas empresas ali. E aí ele ia em outros escritórios e via que o pessoal lá estava fazendo umas coisas tudo errado. E nós ali, inclusive eu estava nessa equipe ali do escritório, e eu que acabei atendendo aquele fiscal na época.
E ele gostou tanto que ele falava assim, olha, o escritório de todos aqui são bons, mas o de vocês é uma universidade, o escritório de vocês é bom. Aí ele me elogiou, sempre que daí eu acabei ajudando aquele fiscal a regularizar o serviço errado de outras empresas. Então foi um período assim, eu nunca esqueço disso aí. Porque ele percebeu que naquela cidade pequena tinha ali em torno de 10 escritórios de contabilidade, mas o nosso escritório era o melhor na qualidade do seu serviço. Então isso ficou marcado na minha vida, e é claro que eu fazia parte de uma equipe, a parte que me competia ali eu também estava fazendo ali, então isso é bacana, né? Você, por exemplo, que é um pedreiro, você que é um pintor, imagina alguém te indicar, ó, fala com o fulano de tal que aquele lá ele é bom, ele faz um serviço bom, cumpre a sua palavra, que isso é importante, né? Cumpre a sua palavra e faz direito a coisa, né? Então, isso é em todas as áreas. Em todas as áreas tem os profissionais, os bons, os ruins, né? Os meia boca, né? Então, que você seja uma pessoa não meia boca, né, como diz na gíria popular, mas seja uma pessoa integral que cumpra. Você faz isso, faça o teu melhor, busque entender novas ferramentas da tua área, na área que você atua, na área profissional, nos seus negócios, busque se especializar. Por quê? Porque o erro de muita gente, inclusive cristãos, inclusive até pastores, é não estudar, não ler, aí ele fica ali, porque tem pessoas que na sua simplicidade dizem, não, mas eu vou orar, Deus vai me abençoar, e Deus abençoa, claro, se você orar, se você buscar o poder de Deus, você vai ser cheio do Espírito Santo, isso é uma coisa. Agora, tem ferramenta que Deus está falando, você tem que ir à luta. Na época de Jesus era diferente, não é? Na época de Jesus era diferente, hoje o mundo mudou. Então, claro que Deus vai fazer o impossível, a questão de salvação é Jesus que vai salvar, é o Espírito Santo que vai convencer, aí é outra coisa. Mas no nosso dia a dia, nós temos que entender sim que a gente precisa. Ontem eu estava lendo um livro, comecei a ler umas coisas e falei, poxa, mas isso aqui eu já sei. Mas uma frase ali me alertou num negócio que eu estava deixando a desejar. É isso. Então, quem lê sabe mais, quem pesquisa sabe mais, mas é no sentido de crescer, de ajudar o próximo. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Isso que eu estou falando aqui não é para você se encher de conhecimento e ser uma pessoa chata, não. É para você ajudar o próximo. Todo o crescimento que Deus dá para mim, todo o crescimento que Deus vai dar para você através dos seus esforços, da sua luta, é para abençoar você, é para abençoar a sua família, sim, é para abençoar o reino de Deus, é para abençoar o próximo. Entenda isso. Tá? Pessoa chata é aquela que se acha que sabe um monte de coisa, mas não sabe nada, porque não coloca em prática. Né? Logo que eu cheguei a Curitiba, em idos de 2001, lembro muito bem que alguém convidou que eu fosse na casa dessa pessoa, e lá eu fui. Essa pessoa muito legal, muito bacana, e de repente ela disse, pastor, vem aqui num quarto aqui, que eu tenho aqui uma sala, aqui num cômodo da casa, todos os meus diplomas e todos os meus certificados e mais não sei o quê. Quando eu olhei na parede dele, eu fiquei abismado. Falei, caramba, esse cara é o cara, né? E é uma pessoa boa, uma pessoa muito bacana. Porém, eu percebi que ele tinha muito certificado para pouca coisa. Ou seja, na prática, usava-se pouco. Então, não que seja ruim essas coisas. Tem que ter, mas eu tenho que ter a prática, eu tenho que ter... Às vezes você faz um curso, não quer dizer que é aquele curso que você vai ganhar o seu pão de cada dia. Você faz para ter um crescimento, mas alguma coisa você tem que fazer. Então, talento ele é desenvolvido, talento ele pode ser multiplicado. Então, Deus está falando no dia de hoje, nesse segundo dia do mês de junho, que Deus tem algo novo para você. Então se esforça, vai à luta, não desanime, sabe? Se alia a pessoas de fé, se alia às pessoas que te motivam, porque tem muita gente boa que às vezes está perto de você, mas ele não vai motivar você. É você que tem que saber o que você quer. É você que tem que saber o que você quer na vida. Você pode ter as instruções dos pastores, você pode ter as instruções do seu pai, da sua mãe, do seu tio, do seu patrão, da sua patroa, mas é você que vai decidir para onde você está indo. E ele vem e entrega para o Senhor aquilo que já é de Deus. Então, o que você tem não é seu. Foi Deus que te deu. Ele colocou dentro de você. Agora, ele te dá essa liberdade para exercer ou não. Então, você escolhe enterrar ou colocar em prática. E saber que não é seu, é de Deus. É Ele que te dá sabedoria, Ele que te dá entendimento. Então, os dons, talentos, habilidades, o fruto do Espírito Santo. Então, tudo, tem muita coisa aí dentro de você. Tem muita coisa aí que você deixou passar. E Deus quer te ajudar nessa manhã, Ele quer me curar nessa manhã, Ele está me curando nessa manhã. Então, Ele fala comigo, Ele me traz a responsabilidade dessa geração que está nas nossas mãos. Filhos, netos, família, amigos, tantas pessoas passam pelas nossas vidas. Então, você é uma árvore frutífera.
Você está enxertado na oliveira que é Cristo. Então tem que sair algum suco de você, tem que sair uma sombra, porque a árvore frutífera é assim, até da raiz dela você faz um chazinho. A árvore frutífera é assim, você entra debaixo dela, você coloca, ela faz sombra para você, ou você pendura ali 2 ganchos e faz uma rede para balançar. A árvore frutífera, ela serve para muita coisa. Outra coisa... Agora, eu sou árvore frutífera, mas eu não faço nada com isso, então vai enterrar até quando? Outra coisa importante, queridos, com essa coisa de a distância, online, seja trabalho, seja estudo, seja porque a gente está aqui no rádio, só aqui pela Manumbi, há mais de 16 anos, né? Ou seja, então a gente já está aqui toda essa temporada. Quando houve essa mudança de março para cá, então simplesmente a coisa foi ampliada, né? Agora, aqueles que não têm essa habilidade estão assustados ainda, porque de fato as coisas vão continuar, né? Vai ter o presencial e vai ter a distância, né? Se a pessoa serve a Deus em um lar espiritual, vai ter o presencial e vai ter a distância. Isso não vai mudar mais. A tendência é ter essas duas bandeiras, né? Você vai trabalhar na empresa, no fixo lá, no presencial dentro da loja. Outros vão trabalhar em casa, né? Outros, eu não vou dar nome aqui, mas tem pessoas que hoje de manhã saíram cedo de casa, várias pessoas saíram cedo de casa, levaram o seu computador, seu notebook e foi trabalhar em outro lugar, que não é empresa, mas é um lugar lá que pode trabalhar. Como ele só usa o notebook e a internet, fechou o negócio. Então é assim. Por que eu estou dizendo isso? Você não pode perder a sua conexão com Deus. Isso é fundamental. A sua comunhão com Deus, ler a palavra, orar. Isso são questões para fortalecer a sua vida espiritual. Mas no seu dia a dia, o seu trabalho é ir à luta, é ir à batalha. Não desanimar. Tá? Então, vá à luta. Se estamos aqui falando isso, é para ajudar você a ficar melhor do que você já é, em nome de Jesus. Tá bom, gente querida? Vamos orar, pastora? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Quero te agradecer por esta manhã, por essa instrução espiritual, e que o Senhor dê a nós, que estamos aqui no estúdio ministrando, sabedoria, graça para também colocarmos em prática e melhorarmos na área em que temos que melhorar, Senhor. Da mesma forma, todos os ouvintes, pelo rádio, pela internet, pelo canal do YouTube, todos que recebem essa instrução. Abençoa eles, Pai, aqueles que inclusive estavam tendo dificuldades de entender essas coisas. Ou de repente ele tem habilidades, porém ele está travado por algum motivo, por alguma razão que a gente talvez não tenha solução aqui. Mas o Senhor sabe, Deus. Então venha destravar, Senhor. Quem sabe é uma decepção, quem sabe é uma frustração, quem sabe algo frustrou essa pessoa de tal maneira que ela está bloqueada, até mesmo na sua mente, no seu espírito. Mas em nome de Jesus, nós repreendemos esse bloqueio agora, em nome de Jesus. Quem sabe alguém falou uma palavra ruim para essa pessoa, quem sabe alguém disse para ela, você não vai prosperar se você sair daqui, mas em nome de Jesus, Pai, nós queremos quebrar essa maldição, essa praga, essa frase que foi mal colocada ou mal interpretada, nós repreendemos em nome de Jesus, e um mover sobrenatural do Espírito Santo venha sobre toda a família querida, sobre todos que nos ouvem e entenderam a revelação, sejam abençoados em nome de Jesus. Sim, ó Deus, nós te louvamos por esta manhã, concordamos com esta oração, que a tua palavra que lava, limpa, cura, restaura e renova, venha nos purificar a nossa mente, o nosso coração, os nossos pensamentos, para que possamos ser curados e libertos para dias e dias melhores na tua presença, e que possamos ser instrumentos de luz, de paz, de renovo, de refrigério para aqueles que nos procuram, para aqueles que querem um Deus vivo, poderoso e grandioso, que está agindo e operando de maneira sobrenatural no mundo, nos povos e nas nações. Abençoa o papai, a mamãe, a vovó, o filho, todos que nos ouvem, os simpatizantes, esses que estão se identificando com essa programação, estão sendo impactados e transformados pela palavra que cura e liberta. A palavra, ela vem de encontro à nossa necessidade dia após dia. Abençoa essa água, que se torne um remédio, que seja um ponto de contato para aliviar e eliminar as toxinas, aquilo que está dentro desse organismo. Quantas pessoas não bebiam água, não se alimentavam e hoje estão entendendo e aprendendo que precisam cuidar do seu fisiológico, do seu corpo, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja conosco, com os nossos ouvintes hoje para sempre. Todos digam amém. Eu recebo em nome de Jesus, amém. Receba cura, receba libertação, receba saúde, receba provisão, receba vitória. Amém. Em nome de Jesus, amém.
Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Gente querida, é o seguinte, hein? De segunda a sexta-feira, às 18h15 tem a oração da noite, hein? Às 18h, nesse mesmo canal que você está aqui, ou também pela Marumbi FM 88.5 de Curitiba. Agradecemos a participação de todos, você que mandou áudio, vídeos, enfim, não deu para pôr todo mundo no ar aqui ou falar, mas o importante é que você já recebeu a oração e juntos com Jesus nós somos mais fortes. E hoje é quarta-feira, às 22h30, temos a nossa live no canal do YouTube do Agindo Deus, quem impedirá. Participe e seja impactado pelo poder de Deus às 22h30 no nosso canal no YouTube. Um grande abraço, obrigado pastor por estar aqui comigo. Obrigado, aquele abraço, que essa palavra esteja caindo aí numa terra boa e frutífera e que você venha colher 30, 60, 100 por 1 do fruto da sua fidelidade. Agradecemos a audiência, Marco Antônio na técnica e vocês aí, nossos intercessores e o agente de Deus que fazem a obra de Deus acontecer aqui no mundo, nos povos e nas nações. E você que quer ouvir novamente essa palavra, no nosso canal no YouTube tem ali mais e mais palavras de fé, oração dos milagres e a bênção continua. Tchau, tchau e até a próxima programação. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.